Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que estão em casa ou no trabalho. Hoje é terça-feira, dia 24 de julho. Seja muito bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Para quem não sabe, prazer, eu sou Cássio Zeyman, te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo com a violência na madrugada em São Paulo. Um homem foi executado a tiros de fuzil durante uma emboscada no bairro do Tatuapé, zona leste da cidade. A vítima estava em um carro de luxo blindado que foi atingido por mais de 70 disparos. Os detalhes agora com o repórter Marcelo Bittencourt. O motorista do carro. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E um desembargador aposentado de 72 anos reagiu a um assalto e trocou tiros com criminosos. O tiroteio aconteceu dentro da casa do magistrado em uma área nobre de Brasília. Nesta segunda-feira, a chacina da Candelária, um dos crimes mais chocantes da história do país, completou 25 anos. Na época, 8 jovens foram assassinados a tiros bem no centro do Rio de Janeiro. Os 3 policiais envolvidos não cumpriram nem 10% da pena e hoje estão soltos. A missa na igreja da Candelária. A prisão do médico Denis Furtado, o doutor Bumbum, envolvido na morte de uma paciente, trouxe à tona a questão da segurança nos procedimentos estéticos. A orientação é para que o paciente busque um profissional especializado e uma clínica com condições adequadas. Quem não gosta de viver? Criminosos atacaram mais um ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte. Só que dessa vez não incendiaram apenas o coletivo, eles também colocaram fogo no motorista. A categoria está assustada com essa onda de atentados. O motorista de CH. Um grave acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio provocou a morte de 3 pessoas em uma rodovia de Minas. As vítimas eram policiais militares a caminho do trabalho. Sargento Paulo Ricardo Ferreira da Silva, alcoólicas. Um acidente envolvendo o ônibus de um time de futebol juvenil deixou 2 mortos e 30 feridos no Maranhão. O time Verônica. Agora uma notícia internacional. A polícia canadense identificou o autor do ataque a tiros que deixou 2 mortos na cidade de Toronto. Faisal Hussein, de 20. O nadador norte-americano Ryan Lott violou uma regra antidoping e foi suspenso do esporte até julho de 2019. O assunto agora é futebol aqui na telinha do SBT Notícias. O Santos anunciou a demissão do técnico Jair Ventura. O treinador comandou a equipe em 39 jogos e não resistiu à pressão após má campanha no Brasileirão. Foram 14 vitórias, 10. Internacional e Ceará encerraram a 14ª rodada do Brasileirão na noite desta segunda-feira. E melhor para o Colorado, que venceu e subiu para a 3ª colocação. O PSL já tem candidato à presidência, é Jair Bolsonaro. O difícil agora é escolher o vice. A advogada Janaína Pascoal, apontada como favorita para compor a chapa e uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, criticou o partido em plena convenção. O partido precisa encontrar... O presidente Michel Temer está no México para o encontro entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. No primeiro dia foram discutidos possíveis acordos para fortalecer a economia da América Latina. A reportagem da enviada especial Cleide Clock. Michel Temer. Obrigado, Cleide. E o clima de tensão entre os Estados Unidos e o Irã voltou a crescer depois que o presidente dos 2 países trocaram acusações e ameaças. Pelas redes sociais. Imagens de satélites divulgadas nesta segunda-feira mostram que a Coreia do Norte começou a desmontar uma área de testes nucleares. De acordo com a agência internacional de notícias Associated Press, o programa nuclear da Coreia do Norte já começou a ser desativado. Um posto de testes de foguetes teria sido a primeira instalação a ser desmontada. A ação indica um passo em direção ao compromisso assumido pelo líder norte-coreano Kim Jong-un durante a cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em junho deste ano. Nos Estados Unidos, um prédio desabou, deixando pelo menos uma pessoa ferida. Olha só, o edifício de 12 andares ficava em Miami Beach. As ruas próximas ao local ficaram fechadas por algumas horas. A vítima foi socorrida para um hospital da região, mas o estado de saúde dela não foi informado. Segundo a polícia local, o prédio seria demolido. A área que fica à beira-mar deve ser erguido um condomínio. E no Japão e na Coreia do Sul, a onda de calor já provocou a morte de 77 pessoas.
A temperatura em algumas cidades japonesas ultrapassou 40 graus. Milhares de pessoas foram levadas para hospitais com sintomas de insolação. Na Coreia do Sul, a previsão é de que o calor continue nas próximas 2 semanas. Incêndios florestais deixaram pelo menos 49 mortos na Grécia. O fogo destruiu centenas de casas e obrigou o fechamento de pontos turísticos da capital Atenas. Cerca de 150 pessoas foram levadas para hospitais, a maioria em estado grave. A principal hipótese é que o incêndio foi provocado pelo calor e o tempo seco. Já nos Estados Unidos, o incêndio florestal já destruiu quase 14 mil hectares. Cerca de 3 mil bombeiros foram mobilizados para tentar conter as chamas que avançaram em direção ao Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Na semana passada, uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas. O tempo seco dificulta o combate às chamas. No Vietnã, enchentes provocadas por uma tempestade tropical já mataram pelo menos 20 pessoas. Dezenas de moradores ainda estão desaparecidos. As fortes chuvas provocaram destruição e deixaram várias aldeias do norte do país completamente inundadas. Dezenas de famílias ficaram desabrigadas. 5h25, eu falo agora de um incêndio de grandes proporções que tomou conta de um centro de armazenamento de eletrônicos na zona leste de São Paulo. A repórter Fernanda Trigueiro está no local e tem mais informações para a gente. Bom dia, Fernanda. Qual é a situação por aí? O fogo já foi controlado? Bom dia, Cassius. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no SBT Notícias. A gente está na rua... Então fica a carga agora do Corpo de Bombeiros também tentar investigar se foi realmente um incêndio criminal. Fernanda, a gente pode ver que os bombeiros ainda estão conversando ali, tentando montar uma estratégia para tentar combater as chamas. Agora o trabalho é realmente de combate ainda ou é o rei das chamas? Valeu, Fernanda. Qualquer informação pode voltar vivo aqui com a gente. Bom, gente, agora uma outra história, olha só, inacreditável. 9 homens foram presos e 3 adolescentes apreendidos em flagrante roubando, sabe o quê? Acredite, uma piscina no Maranhão. As imagens registradas pela Polícia Militar em... Olha, já vi quase de tudo, mas roubar uma piscina, essa é nova. Bom, gente, agora uma pergunta que não quer calar. Quem pichou a igreja de Campina Grande, na Paraíba? A paróquia foi alvo de vandalismo durante a madrugada. Tá assim, né? Agora vem aqui comigo, uma imagem tem causado polêmica nas redes sociais. É a de um cavalo que foi pintado com tinta e canetinha por crianças durante uma atividade numa colônia de férias em Brasília. Os defensores dos animais ficaram revoltados com a história. A advogada da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais... O IBAMA exigiu a apresentação do programa pedagógico da hípica que justifique a iniciativa e um laudo veterinário sobre as condições do cavalo. Segundo os fiscais, não foram configurados maus tratos e o animal estava em boas condições. E um menino que veio da Angola tratar de um tumor no braço em Goiânia já embarcou de volta para a terra natal. O pai do garoto não aceitou amputar o braço do filho e apostou todas as fichas em um tratamento aqui no Brasil. A reportagem é da nossa afiliada TV Serra Dourada. Cerca de 2 horas antes do embarque, Domingos Manuel e Arão Guilherme, de 7 anos. E o Chile está investigando quase 160 integrantes da Igreja Católica por abuso sexual. Segundo a... O governo alterou o intervalo para a compra de veículos 0 km com a isenção de ICMS por pessoas com deficiência. O prazo passou de 2 para 4 anos. Os estados têm até a próxima quinta-feira para validar a medida, que deve impactar negativamente as vendas de automóveis, além de prejudicar os consumidores. É o segundo carro de João com isenção. Imagina para quem tem. O prazo para inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil FIES foi prorrogado. O repórter Rudá Moreira tem mais informações. Quem tiver interesse em aderir ao financiamento estudantil. Valeu, Rudá, pelas informações. E a Polícia Federal indiciou 12 pessoas pelo desvio de mais de 600 milhões de reais na obra do Rodoanel Mário Covas, aqui em São Paulo. A investigação começou em 2016. Para a polícia... E nós entramos em contato com a Dersa e com a defesa do ex-presidente Laurence Casagrande Lourenço, mas até o momento não tivemos respostas. Também em São Paulo, o Ministério Público entrou com uma ação civil contra 5 construtoras e 4 agentes públicos por fraude e pagamento de propina.
As irregularidades teriam ocorrido no planejamento e execução das obras da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que liga Araraquara a Jaú, que fica no interior do estado. E foi enterrado nesta segunda-feira no Paraná o corpo do deputado estadual Bernardo Ribas Carli, do PSDB. Ele e outras 2 pessoas morreram em um acidente aéreo no último domingo no interior do estado. Muito emocionados, familiares e amigos do deputado Bernardo. 5h43, seguimos ao vivo até às 6 da manhã, para você começar o seu dia muito bem informado. Faz agora 14 graus em São Paulo e máxima de 22. Bom, gente, vira e mexe, alguém entra em contato com você oferecendo alguma coisa, né? Às vezes é meio chato, né? Mas pinta aquela dúvida. Como é que a pessoa conseguiu o meu contato? Isso porque acontece as nossas informações pessoais que prestamos, por exemplo, quando preenchemos um cadastro, são comercializados por essas empresas. Mas uma lei aprovada no Senado deve trazer mais segurança para a gente. Transitando grandes prejuízos para a pessoa. E olha, gente, parece que as empresas sempre nos ligam em momentos que a gente não pode atender, quando está dirigindo, alguma reunião, realmente é um pouco desagradável. Bom, agora a gente troca de assunto porque na Bahia, olha só, um menino de 8 aninhos teve o olho perfurado por um espeto de churrasco. O garoto estava brincando no momento do acidente. Ele foi socorrido e não corre risco. E até agora não foram presos. E olha só que maldade essa história. No Pará, uma menina morreu envenenada pelo ex-padrasto. O homem, que também é acusado de intoxicar outras 6 crianças, passou veneno de rato no pão das vítimas. Carolina dos Santos Rosário, de 5 anos, vai ser enterrada em... É muita maldade contra as criancinhas, né? Bom, gente, a violência não para no Rio de Janeiro. O intenso tiroteio entre traficantes e policiais deixou moradores assustados na Vila Cruzeiro, na zona norte da cidade. Policiais faziam um patrulhamento de rotina na comunidade Vila Cruzeiro quando foram surpreendidos por criminosos. Houve confronto. O chefe de uma organização criminosa especializada em roubo a carros fortes nos estados de Goiás e do Pará foi preso em Goiânia. José Wilson Pereira, mais conhecido como Júnior Nicolau, era foragido do presídio de Pedrinhos. Um amigo da mulher de um policial militar foi morto a tiros ao ser encontrado na casa do PM no Espírito Santo. E o Temir Araújo Machado estava de plantão. Que confusão, hein? Agora são 5h52. Vamos dar uma espiadinha lá fora? Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. A gente vê imagens ao vivo aí da Avenida 23 de Maio, na altura do viaduto Tutóia. Por enquanto, gente, olha só, o trânsito segue bem tranquilo aí nas 2 pistas. E para você, motorista, que vai sair de casa agora, vale o lembrete que o rodízio vale para os carros aí com placas finais 3 e 4. Para usuários do transporte público, o sistema de trem e metrô da capital paulista opera normalmente sem nenhum problema. Na Grande São Paulo, a terça-feira deve ser de nebulosidade ao longo do dia e temperaturas que variam entre as mínimas de 13 e máximas que não devem ultrapassar os 22 graus. Chuvas fracas e chuviscos devem ocorrer principalmente entre o final da tarde. Então você está saindo de casa, pegue um guarda-chuva para não ficar molhado aí durante o dia. E o motorista que voltava de uma festa de aniversário atropelou e matou uma cadeirante em São Paulo. O teste do bafômetro confirmou que ele estava, adivinha, embriagado. Eram 6h30 da tarde de domingo, já tinha escurecido. E um frentista foi baleado na cabeça durante um assalto a um posto de combustíveis na zona oeste do Rio de Janeiro. O estado de saúde dele é grave. As imagens mostram quando um carro branco chega ao posto. Um frentista se... Em São Paulo, o motociclista registrou o assalto da própria moto em plena rodovia Fernão Dias. O homem de 34 anos pilotava a moto com uma câmera escondida presa ao peito. Nas imagens... O homem foi preso depois de participar de um sequestro relâmpago e de invadir uma casa na zona oeste de São Paulo. A polícia procura outros 4 suspeitos que fugiram pelo telhado de uma residência. Tudo aconteceu no intervalo. E nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Muito obrigado pela companhia e também pela parceria. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia, uma terça-feira cheia de amor para você de casa. Tchau.